Glória a Deus. Bem-vindos mais uma vez. Vamos juntos nesta madrugada. Início de semana. Estamos aí no dia 3 de agosto de 2020, já rompemos um novo dia e temos a oportunidade de entrar na presença do Senhor para orar, para clamar, para buscar a sua face. Eu agradeço a Deus por juntos podermos estar aqui mais uma vez diante do Pai. Melhor lugar para estarmos, melhor lugar para apresentarmos as nossas súplicas, as nossas petições, melhor lugar para derramarmos o nosso coração. Não existe outro lugar mais adequado, não existe outro lugar mais proveitoso, não existe outro lugar mais seguro para derramarmos o nosso coração. Nos braços do Pai. É tão confortável, é tão gratificante, é tão especial quando nós olhamos e vemos que os braços do nosso Pai nos envolvem. Que doce, que precioso, que poderoso, que alegre e que agradável é a presença destes braços fortes e poderosos que nos envolvem. Eu confesso a vocês que cada vez que eu entrego a minha vida na mão de Deus, nos braços do Pai, eu me sinto mais seguro. Quem de nós não se lembra do seu tempo de infância, quando se atirava nos braços do Pai, confiando nele, que ele ia segurar você, que ele ia cuidar de você, que ele ia te amparar, que ele ia tomar conta da sua vida? A gente, quando é criança, tem a impressão que tudo é perfeito, nada nos falta. Nosso Pai pode garantir tudo para nós. E assim é no reino dos céus, no que diz respeito ao nosso Pai celestial, o nosso Deus, o nosso Senhor. Nós podemos nos braços dele nos lançar e confiar e descansar. Nesta noite, nós estamos já no último dia desse primeiro período de 7 dias que o Senhor nos trouxe para orarmos, baseados no livro de Neemias, capítulo 6, fechando as brechas, mudando o cenário na nossa família, mudando o cenário na nossa casa, mudando história dentro do nosso lar, na nossa vida profissional, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos. Deus nos deu este período de 7 dias, que nós estamos hoje no 7º dia, para fecharmos as brechas. Sabe aqueles espaços abertos nos muros, pelos quais o ladrão entra e rouba? Deus tem nos dado, pela sua misericórdia, pela sua graça, Deus tem nos dado a oportunidade de fecharmos as brechas na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso casamento, no nosso cuidado, no nosso vínculo com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, na igreja, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos amigos. E sabe, eu já posso ver os milagres dos muitos pedidos que a gente colocou nesse caderno durante estes 7 dias. Eu já posso ver os milagres
das mãos poderosas de Deus, olhando cada situação, cada pedido, cada oração que foi apresentada ao Pai, cada pessoa que se lançou aos braços do Pai. Sabe, eu glorifico a Deus, porque Deus já está abrindo portas. Eu glorifico a Deus porque Deus já está movendo o sobrenatural. Eu glorifico a Deus porque Deus já está fazendo o impossível. Aquilo que nós não alcançamos com os nossos braços, com as nossas mãos, os nossos joelhos dobrados alcançam. Aquilo que nós não alcançamos com os nossos pés, aquilo que nós não somos capazes de atingir, aquele lugar que nós não conseguimos chegar, que os nossos pés não podem nos levar, os nossos joelhos dobrados nos levam. Sabe, meus queridos, eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus do sobrenatural. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus que faz as muralhas caírem. Eu creio num Deus que abre os céus. Eu creio num Deus que abre o mar vermelho. Eu creio num Deus que abre os céus e derrama chuva depois da seca. Eu creio num Deus que faz o sol parar. Eu creio num Deus que tira o povo do Egito com mão forte e poderosa. Eu creio num Deus que provê sustento no deserto, que derrama o maná. Eu creio num Deus que tira morto da sepultura depois de 4 dias e o traz de volta à vida. Eu creio num Deus que interrompe um cortejo fúnebre para ressuscitar o jovem morto e entregar para sua mãe viúva. Eu creio num Deus que olha para uma mulher em pecado e diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Porém eu também não te acuso, vai, não peques mais. Eu creio num Deus que olha para uma mulher com hemorragia e diz assim: a tua fé te salvou. Esse mesmo Deus está aqui. Eu creio neste poderoso Deus. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus de milagre, Deus de cura, Deus de restauração, Deus de provisão. Eu creio num Deus que faz o azeite jorrar e encher as vasilhas vazias. Eu creio num Deus que diz que a farinha não vai faltar da panela e nem o azeite da botija. Eu creio num Deus, como Pedro e João, quando entraram no templo e se depararam com aquele coxo: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Esse mesmo Deus está aqui. Esse mesmo Deus está vivo. Esse mesmo Deus é presente. 7 dias nós estivemos, e com hoje completamos este ciclo. Nós estivemos na presença de Deus, rogando ao Pai que fechasse as brechas na nossa vida. E ontem foi um dia poderoso. Vivi ontem uma experiência incrível. Foram 5 horas de ministração, entre estudo bíblico e lives de oração, de pregação e de ministração da palavra. Lives entre as minhas e as de outro pastor, lá de Itabaiana, no Sergipe. E em meio a esse verdadeiro exercício de serviço ao reino dos céus, ontem o Senhor me deu o tema dos próximos 7 dias. Seguiremos em oração à meia-noite. Serão mais 7 dias. A partir de amanhã,
Eis o tema: aliviando as cargas através da oração. Baseado naquele texto de Mateus, capítulo 11, verso 28, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, se você tem se sentido cansado, se você tem se sentido pesado, se as suas costas estão curvadas com o peso do que você está carregando, vamos orar. Porque Jesus diz naquele texto: tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e encontrarei descanso para as vossas almas. Muitas pessoas estão à procura de descanso, e eu tenho que lhe dizer nesta madrugada que o descanso só vem do Senhor. É nele que nós encontramos descanso para as nossas almas. Primeira coisa, convida pessoas para estarem conosco, porque daqui a pouco nós vamos orar. Clica no aviãozinho. Quem está no Facebook, compartilha a live. Clica, você que está aqui no Instagram comigo, esse aviãozinho aí, ele faz milagre, gente. Chama os seus seguidores do Instagram para estarem conosco nesta oração. Não é um convite para ouvir o Alexander, não. É um convite para orar. É um convite para ouvir uma palavra que pode mudar a sua vida e pode mudar a vida de alguém. É um convite para intercessão. É um convite a pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, já estão entrando em contato comigo, mandando pedidos de oração, e eu creio no milagre, porque é o mesmo Deus. Convide pessoas, vamos lá, eu vou dar a você um minutinho. Comece a convidar pessoas, pelo menos 10 pessoas entre os seus seguidores, para a gente clamar. Queridos, houveram dias em que nós clamamos, neste primeiro período de 7 dias, em que Deus fez milagres. Os testemunhos já estão começando. Houve mover nos lares, pessoas orando nas suas casas e Deus quebrando barreiras. Eu creio que é o início apenas. Deus nos deu a direção para mais 7 dias. Convida pessoas, chama aí. Clica nesse aviãozinho que está bem no meio da tela aqui. Bem no meio da sua tela. Parece uma asa delta, um aviãozinho. Clica e aí você poderá convidar pessoas para estarem nesta live, a fim de que elas possam receber a oração, a fim de que elas possam trazer os seus pedidos diante de Deus. Às vezes você vai ter a oportunidade de chamar pessoas que estão já no limite das suas forças, pessoas que já estão no limite da sua capacidade, no limite daquilo que podem suportar. E aí a gente faz esse convite que Jesus fez a partir de agora. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós vamos iniciar mais 7 dias. 7 dias na presença de Deus, aliviando as cargas através da oração. Aliviando as cargas através da oração. Oh, que palavra poderosa do Senhor Jesus, quando Ele convida. É um convite. Por isso eu estou pedindo a você que faça um convite aos seus seguidores do Instagram. Assim como Jesus nos convida através da sua palavra, vinde a mim. Nós também devemos convidar as pessoas a virem a Cristo. Porque só Ele, só Jesus pode trazer a resposta que nós ansiamos. Só Jesus pode trazer o princípio da cura para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso corpo. Quem aqui não precisa de um milagre na sua vida? Quem aqui não precisa da mão de Deus, poderosa que é, estendida em sua direção? Quem aqui não precisa de uma resposta do Senhor na sua vida?
Eu quero convidar você a abrir o seu coração nesta madrugada. Eu quero convidar você a abrir o seu coração nesta madrugada para nós orarmos juntos, para nós apresentarmos diante de Deus estes nomes que estão aqui neste caderno. Porque eu creio que a partir do momento em que nós unirmos a nossa fé, a Bíblia fala, se 2 ou 3 concordarem a respeito de alguma coisa na terra, isso será ligado nos céus. Se nós orarmos juntos, nós vamos mover as mãos de Deus. Se nós orarmos juntos, nós vamos mover as mãos de Deus em nosso favor. Sabe, queridos, eu ministrava há pouco na live das 22 horas e eu quero rapidamente tocar nesse assunto, porque é algo que está ardendo no meu coração. Nem todas as pessoas que estão aqui estavam lá também comigo às 22 horas. Há um momento em que Deus fala com Moisés. Isso está em Êxodo capítulo 33, você pode ler com calma depois, sobretudo os versículos 13, 14 e 15. Há um momento em que Deus fala com Moisés e Deus diz assim: Moisés, eu não vou mais à frente do povo. O meu anjo irá à sua frente e eu entregarei a terra nas suas mãos, conforme prometi aos seus antepassados. A terra prometida, a terra que mana leite e mel será sua. Eu vou entregar nas mãos do povo de Israel. Vou expulsar o Eteu, o Cananeu, o Jebuseu, o Eveu, o Fareseu. Cumprirei a minha promessa, mas eu não vou mais à frente do povo. Porque é povo de dura cerviz, é povo rebelde. E se eu for com esse povo, eu vou exterminá-lo, eu vou destruí-lo. Não é possível. A iniquidade, o pecado, a dureza, a rebeldia desse povo, eu não vou mais. Mas eu me agrado de ti, Moisés. E Moisés se coloca intercedendo em favor do povo. Que lindo. Há um momento em que Moisés diz: Senhor, se o Senhor não for com esse povo, então risca o meu nome do livro da vida. Olha que coragem. Porque Deus se agradava de Moisés pela fidelidade de Moisés, mas Deus já estava cansado com o pecado do povo. E Moisés começa a interceder pelo povo. E em um determinado momento, Moisés diz assim para o Senhor: Senhor, não me faça subir daqui se o Senhor não for comigo. Não me faça ir adiante se o Senhor não for na nossa frente. Porque a tua presença, oh aleluia, a tua presença, Senhor, é o que realmente me interessa. Eu não estou interessado. Olha só em que ponto Moisés chegou. Moisés priorizou. Moisés deu maior importância à presença de Deus do que à própria terra prometida. Deus garantiu, vocês vão herdar a terra, vocês vão entrar, eu vou expulsar os povos que lá estão. Mas Moisés preferiu a presença de Deus. E ele disse: não me faça, Senhor, subir daqui, se o Senhor não for à nossa frente. Isso fala de prioridade. Isso fala de dar preferência. Isso fala de dar lugar de honra e de destaque a Deus. E Moisés, ele não fez questão da terra prometida, mas ele fez questão da presença de Deus. Então, ao orarmos nesta madrugada, meus irmãos, minhas irmãs queridos, vamos fazer questão da presença de Deus na nossa vida. Sim, temos inúmeros pedidos, temos inúmeras orações a serem feitas por vidas que estão necessitadas. Mas não vamos abrir mão. Não vamos abrir mão da presença de Deus. Porque a presença de Deus faz toda a diferença. É baseado na presença de Deus que nós estamos aqui. É baseado na presença de Deus que o milagre acontece. É baseado na presença de Deus
que os céus se abrem. É baseado na presença de Deus que a nossa vida é transformada. É baseado na presença de Deus que o meu coração se enche. Se não for a presença de Deus, o que resta? Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Eu fico com aquela palavra dos 3 jovens. Lembram-se daqueles 3 hebreus que foram levados cativos para a Babilônia com muitos outros e que foram provados? Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei edificou uma estátua, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e baixou um decreto que depois que tocassem os instrumentos, todos deveriam se curvar diante da estátua construída pelo rei e adorá-la. E todos se curvaram, menos esses 3. E então o rei se enfureceu e disse: vocês sabem o que eu posso fazer com vocês? Por não terem se curvado à estátua que mandei construir e não a adoraram? E eles respondem para o rei: rei, tu bem podes fazer conosco o que quiseres. Inclusive, nos jogar na fornalha de fogo ardente. O nosso Deus pode nos livrar, ou não, do fogo. Mas uma coisa nós sabemos. Nós não sabemos se viveremos. Se o Senhor nos livrará, Ele pode. Mas não sabemos se Ele nos livrará ou não das tuas mãos. Mas uma coisa nós sabemos. Nós não abrimos mão da presença do nosso Deus. E se nós nos curvarmos diante dessa estátua, a presença de Deus se afasta de nós. Nós preferimos morrer do que perder a presença de Deus. E o rei se enfureceu. E o rei se irou. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mandou amarrar aqueles jovens e os jogou na fornalha. O calor era tamanho que os soldados que arremessaram os 3 rapazes no fogo morreram. E então o rei olhou, imaginando que ia ver apenas corpos queimando, e ele não viu 3, mas ele viu 4 homens andando livremente no interior da fornalha. O fogo não queimava, o fogo só queimou as cordas que os amarravam. E então o rei disse: nós não jogamos 3 rapazes dentro da fornalha? Pois eu vejo 4 andando livres lá. E o 4º é semelhante ao Filho dos Deuses, semelhante a uma entidade divina. Ora, era o Senhor com eles. Porque aqueles 3 rapazes não abriram mão da presença de Deus. Deus não abriu mão deles. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego não abriram mão da presença de Deus. Deus não abriu mão deles. Deus não evitou que eles passassem pela prova da fornalha, não. Deus não evitou que eles passassem pela prova da fornalha. Deus talvez não vai evitar que você passe pelas provas. Mas se você não abre mão da presença de Deus, aleluia, Deus não abrirá mão de você. Deus não abriu mão daqueles rapazes. E para a glória de Deus, eles foram retirados os 3 da fornalha e o rei deu um outro decreto, que todos adorassem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o único Deus verdadeiro. Deus não abre mão daquele que abraça a presença dele. Eu quero liberar essa palavra na madrugada de hoje sobre a sua vida. Se você não abre mão da presença de Deus,
Deus não abrirá mão de você. Se você não abre mão da presença de Deus. Eu sei que o mundo, muitas vezes, ele é convidativo. Muitas vezes o mundo é atraente. Muitas vezes as ofertas que o mundo nos traz saltam aos nossos olhos. Mas não abra mão da presença de Deus. Se você abrir mão da presença de Deus, você verá que em pouco tempo não resta mais nada. Sadraque, Mesaque e Abednego não abriram mão da presença de Deus, mesmo injustiçados, porque eles não fizeram nada errado, eles seguiram a palavra, a lei de Deus, e eles preferiram agradar a Deus do que agradar ao rei Nabucodonosor, ainda que custasse a sua vida. Ainda que custasse a sua vida. E vem a Bíblia e me diz o seguinte: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por causa do meu nome, esse vai achá-la. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, não abra mão da presença de Deus. Todos esses pedidos de oração, nós temos intercedido por eles. E temos nos colocado na brecha por todos eles. Mas você sabe qual vai ser o diferencial? O diferencial será você não abrir mão da presença de Deus. Queridos, eu já contei aqui, mas vejo algumas pessoas entrando que nunca estiveram conosco. Bem-vindos os que estão conosco pela primeira vez. Eu já recebi proposta de trabalho durante a pandemia. Enquanto muitos estão perdendo emprego, eu recebi proposta de trabalho. 2. E eu disse não. Porque eu sei que não é isso que Deus quer e eu não abro mão da presença de Deus. Deus me quer aqui, ministrando, orando, pregando, exercendo aquilo que Deus colocou na minha mão, para a glória de Deus. E eu não abro mão. Em nome de Jesus, eu digo isso a vocês de coração. Eu não abro mão da presença de Deus. Sim, Rosângela, pode fazer pedido de oração sem problema nenhum. A única coisa que eu lhe peço é que me mande ou pelo WhatsApp, está fixado aqui o WhatsApp. Vou colocar aqui mais uma vez o meu número, vou deixar fixado no comentário. Você pode mandar pelo WhatsApp os pedidos de oração ou pelo direct do Instagram. Aí a gente anota e a gente anota e a gente começa a interceder pelos pedidos, porque eu não tenho condição de escrever os pedidos de oração enquanto estou aqui ministrando. Tá aqui. Esse é o meu WhatsApp. Você pode mandar o seu pedido de oração, a gente recebe e coloca aqui. Pode pedir, pode colocar, a gente vai seguir orando. Hoje é o 7º dia do primeiro período de 7 dias. Amanhã a gente vai iniciar um novo período de 7 dias dentro da temática Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Ou seja, 7 dias nós vamos clamar a Deus com a seguinte visão: aliviando as cargas através da oração. Hoje nós estamos encerrando o primeiro período, fechando as brechas através da oração, e vamos começar o segundo, aliviando as cargas através da oração. Então, sim, pode mandar pedido de oração sem sombra de dúvida. E nós vamos orar daqui a pouquinho. Eu só quero enfatizar esse ponto, através do qual Deus tem falado comigo de uma forma muito intensa. Não abra mão. Não abra mão da presença de Deus. Nada compensa
a ausência de Deus na sua vida. Nada substitui a presença de Deus. E Moisés dizia ao Senhor: Senhor, não me faça subir daqui. Êxodo 33:15. Não me faça subir daqui, se a tua presença não for comigo. Não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Queridos, isso eu tenho dito a Deus. Senhor, eu não vou a parte alguma se a tua presença não for comigo. Senhor, eu não vou a parte alguma. Nem para emprego, nem para lugar algum, se a tua presença não for comigo. Porque não vale a pena. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos, a presença de Deus nos basta. Ela é suficiente. Não precisa mais nada. Quando Deus está presente, o milagre acontece. Quando Deus está presente, o sobrenatural se manifesta. Quando Deus está presente, o mal tem que sair. Quando Deus está presente, os espíritos malignos saem. Quando Deus está presente, a doença vai embora. Quando Deus está presente, há provisão, há sustento, há amparo, cuidado. Quando Deus está presente, o milagre se faz presente. Porque o nosso Deus é Deus de milagre, é Deus de aliança, é Deus de promessa, é Deus de sobrenatural, é Deus de graça, é Deus de misericórdia, é Deus de amor, é Deus de perdão. Ah, Ele é Deus de perdão. Não importa qual tenha sido o seu pecado, não importa qual tenha sido o seu tropeço. Nós sabemos que o cair é do homem. O homem cai. Mas o levantar é de Deus. E o que eu tenho dito, e convido você a dizer o mesmo ao Senhor, não a mim. Ao Senhor. É isso. Senhor, não me faça subir daqui, se o Senhor não for comigo. Durante essa oração, coloque o seu coração diante de Deus e fale isso para Ele. Senhor, não me faça sair daqui, desta live, se o Senhor não for comigo. Senhor, não me faça sair daqui e me deitar, descansar, se o Senhor não for comigo. Daqui a algumas horas a gente inicia a rotina semanal, na segunda-feira. Senhor, não me faça sair daqui, ir para os meus afazeres domésticos ou profissionais, se o Senhor não for comigo. Esposas, não me faça sair daqui para junto do meu marido, dos meus filhos, se o Senhor não for comigo. Não me faça dar um passo. Não me faça mover do lugar, se o Senhor não for comigo. Uma das bênçãos mais poderosas que a gente tem proferido quando conversa com um servo de Deus é: Deus é contigo. Deus é contigo. Que bênção! Porque se Deus está contigo, o que é que te falta? Se Deus está contigo, o que mais você precisa temer? Se Deus está contigo, qual é o desafio que não pode ser superado? Ainda que eu ande, diz o salmista, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O diferencial é o Senhor estar comigo. O diferencial é o Senhor estar comigo. Se o Senhor está comigo, eu posso descansar. Se o Senhor não está comigo, eu devo buscar misericórdia. Porque eu estou
abandonado, sozinho, vulnerável e à mercê da minha própria sorte. O que nós temos que buscar, orar, interceder, sim. Mas nós temos que buscar a presença de Deus. Porque se o Senhor não estiver comigo, cada batalha que o povo de Israel travava contra os exércitos inimigos era vencida ou não se o Senhor estava com eles. Em muitos momentos Israel se afastou de Deus, seus reis pecaram, desagradaram a Deus e Deus não foi com o povo para o campo de batalha. E eles perderam. E muitos morreram. Por outro lado, quando Deus estava com eles, exemplo, o episódio narrado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, quando o exército inimigo se levanta, muito mais poderoso do que o exército de Josafá, o rei, Josafá se coloca diante de Deus. Olha só, segundo Crônicas, capítulo 20, depois você dá uma olhada. Josafá se coloca diante de Deus e fala, Senhor! E Deus fala, a minha presença, a minha mão. Nesta guerra, vocês não terão que pelejar, pois o Senhor pelejará por vós. Mas primeiro Josafá, ele se colocou diante de Deus, ele sendo o rei, ele se humilhou, ele se posicionou, ele colocou o povo em jejum, desde as crianças de colo até os mais velhos, colocou o povo em jejum, e então a presença de Deus veio. E o homem do Senhor, o profeta de Deus, disse, Josafá, vocês irão amanhã pela manhã, vocês se encontrarão com o exército inimigo em tal lugar, e vocês assistirão o livramento do Senhor. Pois na peleja não tereis que pelejar, a peleja é minha, diz o Senhor. A peleja é minha, diz o Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor colocou emboscadas e o exército inimigo um matou o outro. E depois o povo de Israel, os súditos de Josafá, tiveram apenas que recolher os despojos. E era tanta riqueza, que eles ficaram durante 4 dias recolhendo as riquezas que ficaram ali no arraial inimigo. Eles não tiveram sequer que tirar sua espada da bainha, porque a presença de Deus era com eles. E a riqueza era maior do que eles podiam carregar, porque a presença de Deus era com eles. Se a presença de Deus for com a sua vida, o milagre acontece. Você vai ser, não vencedor, mas como diz a palavra, mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gosto muito daquele cântico que diz assim, eu creio que tudo é possível, que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Na verdade, temos que entender que é possível, nada é impossível ao que crê, se a presença de Deus for com ele. Nesta madrugada, eu quero te convidar, de uma forma muito clara e objetiva, a buscar a presença de Deus. Eu quero te convidar a buscar a presença de Deus. Porque se a presença de Deus estiver com você, meu querido irmão, minha querida irmã, não há com que se preocupar.
mesmo nas adversidades. O que Jó enfrentou? Ora, num único dia Jó perdeu seus filhos, seus rebanhos, seus servos. Posteriormente perdeu a saúde, ficou com o corpo coberto de tumores e chagas. Não havia outro lugar para ele que não fosse no lixo, nas cinzas, se coçando com cacos de telha. Mas então sua mulher se levanta e diz assim: Jó, você ainda segue fiel a este Deus? Olha o seu estado. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó disse: não. Não. Será que nós esperaríamos de Deus somente o bem? Não. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque em tudo isso, o coração de Jó estava interessado na presença de Deus. Deus era com ele. Mesmo no lixo, mesmo na enfermidade, mesmo nas cinzas. É Deus que tira do lixo e coloca no luxo. É Deus que muda cativeiro. É Deus que restaura e reverte cenários. Se não foi o Senhor, se não for a sua presença, o que seria de nós? E eu quero, antes de nós orarmos, encerrar com uma última reflexão que se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, a história de Paulo e Silas. Quando Paulo e Silas estão pregando o evangelho, eles começam a enfrentar uma perseguição, eles são aprisionados, eles são açoitados, eles são lançados no cárcere inferior e acorrentados ao tronco. Deus muda a situação. E diz a palavra de Deus lá no livro de Atos dos Apóstolos que por volta da meia-noite, a mais ou menos o horário que nós estamos agora, 00:45, eles começaram a cantar louvores ao Senhor. Injustamente, o crime que eles cometeram foi pregar o evangelho. Então, injustamente, eles desagradaram os demais, eles foram lançados no cárcere, eles foram açoitados, eles foram acorrentados no tronco, no cárcere inferior, literalmente trancaram e jogaram a chave fora, para esquecer Paulo e Silas apodrecerem naquela cadeia. Mas eles começaram a cantar. E eles começaram a adorar a Deus. E eles começaram a glorificar o nome do Senhor Jesus com as costas sangrando dos açoites, com os pés presos ao tronco imundo daquela cadeia insalubre. Quem sabe se não haviam insetos, ratos, roedores. E eles começaram a dar louvores ao nome do Senhor Jesus. Sabe o que aconteceu? Quando eles começaram a dar glória a Deus, independente do cenário, da situação, quando eles começaram a dar glória a Deus, a presença de Deus entrou naquela prisão. É a presença de Deus que vai entrar na sua vida nesta madrugada. É a presença de Deus que vai entrar na sua família nesta madrugada. É a presença de Deus que vai entrar no seu trabalho nesta madrugada. É a presença de Deus que vai invadir as suas finanças nessa madrugada. É a presença de Deus que vai entrar na sua carteira de trabalho, que vai entrar naquela ação judicial, que vai entrar naquele leito de hospital, que vai entrar naquela UTI nesta madrugada. É a presença do Senhor. É a presença do Senhor. É a presença do Senhor. E quando eles começaram a louvar e a glorificar e a cantar louvores ao nome do Senhor, a presença do Senhor entrou naquela cadeia. E um terremoto, oh, aleluia, é um terremoto que chacoalha, é um terremoto que muda cenário, é um terremoto que reverte cativeiro, é um terremoto que muda a sua história. Vai haver, eu quero profetizar em nome de Jesus, vai haver, se você buscar a presença de Deus,
Vai haver um terremoto na sua vida. Vai haver um terremoto na sua vida. Vai haver um terremoto na sua vida. E um terremoto chacoalhou os alicerces daquela prisão. Diz a palavra de Deus que as portas, todas, não só para Paulo e Silas, mas para todos, as portas se abriram. Quando eu clamo pela presença de Deus, quando eu busco a presença de Deus, as portas se abrem. Quando eu busco a presença de Deus, as portas se abrem. Quando eu clamo que o nome do Senhor é exaltado e a presença de Deus é entronizada, as portas se abrem. Eu profetizo nesta madrugada, portas se abrindo. Eu profetizo em nome de Jesus, portas se abrindo. Profetizo portas se abrindo. Portas se abrindo, como naquela prisão onde estavam Paulo e Silas. E ali as portas se abriram e todos ficaram livres. E o carcereiro acordou, o carcereiro estava dormindo, o carcereiro acordou e olhou e viu as portas abertas. Ele não enxergava direito, a prisão era escura. Ele puxou da sua espada e ia se matar, porque ele preferiu tirar a própria vida do que ser castigado pelos seus senhores. E então Paulo brada de lá de dentro da sua cela: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Queridos, quando a presença de Deus se manifesta, o sobrenatural acontece. Alguém já viu uma cadeia cujas portas se abrem e ninguém foge? Nas cadeias, quando as portas nem se abrem, os presos fogem com as portas fechadas mesmo. Lá, as portas estavam abertas e os presos não fugiram, porque a presença de Deus... A presença de Deus não é natural. A presença de Deus não é natural. A presença de Deus não é natural. Então, naquele momento, Paulo disse assim ao carcereiro: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro pega uma lanterna, uma lamparina, e olha e vê que eles estão lá. E ele se rende. O carcereiro, quando a presença de Deus está ali, o carcereiro se rende. O carcereiro se rende. O carcereiro se rende. Ele diz: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Por favor, o que eu devo fazer para ser salvo? E ele foi salvo. A sua casa foi salva. Todos ali tiveram a oportunidade de ver o milagre da presença de Deus. Deus salvou ainda o carcereiro, salvou sua família. O carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa. O carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa e cuidou das suas feridas. Amborianda Larabarrachias. Aquele que estava responsável pelo cárcere, por manter Paulo e Silas na prisão, foi o que cuidou das suas feridas. Eu quero te dizer em nome de Jesus que aquele que esteve planejando o seu mal é o que vai cuidar das suas feridas. Em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de poder sobre a sua vida acerca da presença de Deus. Não saia desta live. Não saia desta live que vamos clamar agora. Ainda dá tempo, convida pessoas. Ainda dá tempo, convida pessoas agora. Clica nesse aviãozinho, convida pessoas agora. Porque nós vamos orar, nós vamos entrar em concordância, nós vamos liberar uma palavra de poder na presença de Deus. Não saia desta live, não saia desta live como Moisés disse ao Senhor: Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Não saia desta live sem a presença de Deus. Uribixibi cantar mais turi, silerimi cantar abarrachurias, iriteres cantar ainda arabachuri. Em nome de Jesus, oh canturi assurebichérias, nós vamos orar agora. Se você tem o seu caderninho de oração, pegue-o aí, por favor. Se não, você pegue o seu celular e comece a andar pela sua casa. E comece a ministrar nos quatro cantos. Se o seu problema é enfermidade, você pode colocar a mão sobre essa enfermidade. Se o seu problema é algum parente que precisa de uma resposta do céu, põe a mão sobre um pertence dele ou de uma foto. Em nome de Jesus, nós cremos que nesse momento o poder de Deus será liberado.
porque nós estamos clamando a presença de Deus. E eu tenho dito, enquanto servo do Senhor, enquanto ministro do Evangelho, eu tenho dito, Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Eu tenho entregado, eu tenho consagrado a minha vida no altar de Deus. E por isso, com a autoridade do Senhor, eu de mim mesmo nada posso fazer. Mas pelo Senhor tudo posso naquele que me fortalece. E eu vou me colocar na brecha agora, junto com você, e nós vamos clamar. Pegue o seu celular, se possível, comece a andar pela sua casa liberando a palavra de vitória, porque nós estamos trazendo, você vai trazer para sua casa agora. Você vai trazer para sua casa agora. Você vai trazer para tua casa agora, neste momento, a presença de Deus. Ah, mas só eu aqui na minha casa, não importa, só você é o suficiente. O pouco, nós já pregamos sobre isso, o pouco nas mãos de Deus é suficiente. Se é só você, é através de você que Deus vai salvar seu marido, vai salvar sua mulher, vai salvar seus filhos, vai salvar seus pais, seus tios, suas tias, seus primos, seus avós, suas avós, em nome de Jesus. A unção já está fluindo, o poder já está fluindo, o poder da glória do Senhor, da presença de Deus. A presença de Deus já está aqui, a presença de Deus já está aqui, a presença de Deus já chegou. Toma posse, nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, creia, abre o seu coração, comece a profetizar. Comece a declarar agora em nome de Jesus. Querido Deus, meu amigo Jesus Cristo, nós nos colocamos na tua presença nesta madrugada de 3 de agosto de 2020 para liberar uma palavra de vitória sobre a vida destas pessoas que estão conosco através das redes sociais. Em nome de Jesus, Urixambará Rachurias, que a tua presença agora entre nos lares, entre nas famílias, entre, Senhor Jesus, em cada pedido de oração deste caderno que eu estou aqui envolvendo com as minhas mãos. E assim o Senhor está vendo cada nome, cada pessoa aqui anotada, cada petição, problemas de relacionamento, problemas de saúde, problemas de trabalho, problemas no casamento, problemas, Senhor Jesus, das mais variadas naturezas, os quais as pessoas estão sem saber o que fazer, mas Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus da resposta, Tu és o Deus do livramento, Tu és o Deus do poder, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus do sobrenatural. E eu rogo a Ti, Senhor, nesta madrugada, que o Senhor, que o seu Espírito Santo se manifeste, trazendo a tua presença, Pai. Que o anjo do Senhor venha e traga, Senhor, a presença de Deus, a presença do Senhor através do seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, nós liberamos, Pai. Eu sei que já há pessoas aqui recebendo. Eu sei que já há pessoas aqui sentindo o fogo queimando, o fogo do Espírito Santo. Eu creio que através desta campanha, eu creio que através destas novas direções que Deus está dando, estes 7 dias que começaremos agora, eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor já está liberando, que pessoas serão batizadas com o teu Espírito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que já há pessoas aqui sentindo algo diferente. Eu sei que já há pessoas aqui sentindo a tua presença, Senhor. Eu dou glória a Deus por isso. Eu sei que já há pessoas aqui sentindo algo diferente dentro delas, um calor inexplicável. Oh, Pai querido, isto é poder, isto é graça, isto é unção, isto é sobrenatural de Deus, porque é o Senhor quem faz a obra, não sou eu. É o Senhor quem faz o milagre, não sou eu. É a tua mão que faz, Senhor Jesus, o impossível, que traz à existência o que não existe. E nesta madrugada, Pai, nós cremos no teu sobrenatural. Em nome de Jesus, vai liberando a tua palavra, vai liberando, Senhor Jesus, o teu poder, vai liberando, Senhor Jesus, a tua graça. Visita cada lar, cada canto, cada vida, cada corpo que está doente. Traz saúde, traz libertação. Oh, Senhor, nós agora repreendemos em nome de Jesus. Nós agora repreendemos em nome de Jesus todo espírito maligno, todo espírito opressor, todo espírito de morte, todo espírito de desgraça, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desentendimento, de briga e de discórdia que veio para separar as famílias.
todo espírito de miséria que veio para roubar a provisão que Deus tem. Oh, nós repreendemos o espírito de perda de salário, de perda de emprego, o espírito de desemprego. Em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de vitória, nós liberamos uma palavra de autoridade, nós liberamos uma palavra de sobrenatural de Deus. Campária, xerelerebecote, nandaralaramacírias. Em nome de Jesus, nós tomamos posse da tua bênção e declaramos, Senhor, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que o teu espírito se manifeste e que a tua presença, a tua doce presença, alcance a cada uma dessas pessoas que estão conosco agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe aí. Recebe aí. Eu estou abrindo agora o caderno, folheando, e conforme eu vou folheando estes nomes, numa atitude profética, estes nomes são apresentados ao Senhor. Se o seu nome está aqui, ele está recebendo. Se não está, nós vamos colocar, você vai mandar mensagem, nós vamos colocar os seus pedidos, e o Senhor também atentará para cada um deles. E o sobrenatural de Deus vai tomar posse. Mas não saia daqui. Não saia daqui. Nesta madrugada. Nós já estamos caminhando para o final desta live. Mas não saia daqui. Temos poucos minutos. Não saia daqui. Nesta madrugada. Sem antes declarar a presença de Deus sobre a sua vida. Não saia daqui sem tomar posse da bênção do Senhor. Mas a bênção do Senhor virá através da presença de Deus. Faça como Moisés, que orou a Deus e disse, Senhor, não me faça subir daqui, se a tua presença não for comigo. Não me faça subir daqui, se a tua presença não for comigo. Faça como Paulo e Silas, comece a dar glória a Deus. Agora nós vamos deixar esses 2 minutos que restam para dar glória a Deus. Não peça mais nada. Comece a agradecer. Comece a agradecer pela resposta. Comece a agradecer pelo milagre. Glória, vai escrevendo aí. Glória a Deus. Eu te agradeço pelo meu milagre. Eu te agradeço pela bênção. Eu te agradeço pela vitória. Eu te agradeço pela graça. Eu tomo posse da bênção. Eu te dou glória. Vai escrevendo aí. Aleluia. Glória. Obrigado. Eu recebo. Eu te dou louvores, eu te rendo ações de graças. Vai tomando posse aí, vai glorificando, vai recebendo. Nós estamos encerrando o primeiro período, 7 dias, fechando as brechas através da oração. Amanhã, meia-noite, eu espero todos vocês e eu espero que vocês saiam convidando seus seguidores para estarmos juntos, iniciando um novo período de 7 dias, mais 7 dias, aliviando as cargas através da oração. Aliviando as cargas através da oração. Vinde a mim, disse Jesus, Mateus 11, verso 28, todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Faça como Paulo e Silas, comece a glorificar, comece a adorar a Deus, para que a presença do Senhor venha. E a presença do Senhor. Você não precisa de outra coisa na sua vida, senão a presença de Deus. A presença do Senhor é que vai fazer o milagre que você precisa. A presença do Senhor é que vai realizar o sobrenatural na sua vida. A presença do Senhor. E somente a presença do Senhor. Deus abençoe você. Amanhã tem live às 22 horas. Palavra de Deus. Cura através da palavra de Deus. Amanhã tem live à meia-noite. Clamor. Aliviando as cargas através da oração. Espero vocês. 22 horas e meia-noite. Até lá. Fiquem todos com Deus. Não saiam daqui sem antes dizerem, Senhor, não saio
se a tua presença não for comigo. Tchau, tchau.